Espera o pessoal terminar de entrar, tá? Ok. Então, gente, vou continuar aqui, tá? Aí a gente já tem... Bom. Então, aí a gente já achou essa relação aí. Agora, vamos continuar aqui, ó. Gases como argônio, neônio e hélio têm capacidades caloríficas a pressão constante em torno de 20,8 joules por mol, o que não é surpreendente. Os gases inertes mais leves são uma boa aproximação dos gases ideais. Então, gente, aquilo que a gente fez lá atrás, aquele CV de 3 sobre 2R, o CP de 5 sobre 2R, né? Isso vale para quando a gente tem gases ideais e quando eles são monatômicos, tá? Então, na realidade, a gente sabe que a gente não tem esses gases ideais, a gente pode ter uma aproximação em certas condições. É o que acontece aqui. Então, na realidade, quando a gente pega o argônio, o neônio e o hélio, eles têm o CP deles em torno de 20,8, que é justamente o CP de um gás ideal. Porque ali eles estão se aproximando de um gás ideal, porque eles são gases inertes, tá? E eles se aproximam do que a gente chamaria de que é um gás ideal, tá? Esses gases inertes. Então, por isso que o CP deles se torna o CP próximo do que é o do gás ideal, apesar deles serem um gás real, tá? Gases ideais têm uma capacidade calorífica independente da temperatura. Gases reais, não. Então, os gases ideais, eles eles vão ter um valor constante de CP e de CV. Esse valor não vai mudar. Mas quando a gente está trabalhando com gases reais, a realidade é outra. Então, quando a gente trabalha com gases reais, a gente tem que o CP é uma série de potências, é uma equação, né? É uma série de potências em função do T, de T ao quadrado, T ao cubo, tá? Eu não sei, a gente fez um exercício desse. Eu não lembro mais em qual dessas partes, em que acho que o CV que a gente usou, ele era uma série de potências. Então, quando a gente está trabalhando com gases reais, né, a gente não vai considerar aquilo que a gente tinha feito aqui atrás. E o exercício vai mostrar para vocês qual que é aquela série de potência que ele vai acompanhar. Então, por exemplo, aqui, capacidade calorífica por um gás real. CP igual a A mais BT mais CT ao quadrado. Então, aqui o A, o B e o C são coeficientes, né? E vocês podem ver aqui que a temperatura, ela vai ser, né, elevada ao quadrado, ou elevada a 1, ou elevada a 0, tá? Aqui também, da mesma forma, o CP pode ser A mais BT mais C sobre T ao quadrado. Sempre lembrando que o A, o B e o C são coeficientes, são valores, né? E esses valores dependem de quem? Do gás que você está utilizando. Deixa eu só ver se eu tenho uma tabela em que mostra esse A, esse B e esse C para o CP. Eu acho que aqui nessa tabela, acho que nesse livro não vai ter. Espera só um minutinho, só para mostrar para vocês.
eu pegar o outro ali, só um minuto. Fiquei de mostrar para vocês ontem. Acabou que eu acabei esquecendo. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas aqui do livro. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aquele programinha que eu tenho, tá? Para mostrar aqui através do meu celular. Que aí eu vou mostrar o livro para vocês. Eu vou tentar fazer, em vez em vez de eu estar colocando aqui compartilhar, eu vou mudar a câmera, tá? Vamos ver se vai dar certo. Não. Deve ser a outra, peraí, tá? Aqui, vocês estão vendo? Vê se vocês conseguem colocar. Estão conseguindo enxergar? Vou parar aqui Tá meio embaçado, mas dá pra ver, Sabrina. Tá meio escuro também, né? Eu Peraí. também. Vocês estão Melhorou vendo pequeno? Peraí. Vou tentar de outra maneira. Acho que essa maneira eu não gostei muito. mais próximo, fica melhor. Tá. É porque eles chegam a embaçar um pouquinho mesmo. Peraí. Vou fazer como compartilhamento, que aí eu consigo ver também. Peraí. Deixa eu me ajeitar aqui. O celular tem hora que ele desliga. Aqui tá dando uma sombra. Vou esperar ele pegar. Aqui tá meio embaçado, gente, mas aqui, ó. O problema é que ali, tá vendo? Lá em cima tá escrito A, B, C, tá vendo? Tá escrito assim no título. Variação da capacidade calorífica molar com a temperatura, tá? Que aí é a série de potências. Aí vem os três, o A, o B e o C. Aí vem para os gases, tá vendo? Igual, por exemplo, aqui o BR2 é 37,32, o A, o B 0,50 e o C menos 1,26, tá? Então, aí, quando a gente pega um gás real,
a gente vai precisar consultar essas tabelas, tá vendo? Aqui no caso do livro do Atkins, é a tabela 2.2. Aí a gente vai precisar pegar essas tabelas para a gente poder, né, fazer os exercícios. Só vou mostrar aqui em cima também, tem uma outra tabela. Essa tabela aqui, também tá muito ruim aqui de ver, são os coeficientes de Van der Waals. Aquele A e aquele B que a gente usou na prova, tá vendo? Então, essas informações a gente encontra nos livros, tá? Nos livros de engenharia química, de fisicoquímica, tá? Essa tabela aqui também, ela tem um valor da entalpia de formação, tá? Aí a gente tem a massa molar, o primeiro. A segunda informação é a entalpia de formação aqui, tá? Que é aquela entalpia de formação que a gente usou no exercício de ontem. Aí vocês me perguntaram de onde que tirou. Lá o exercício já tinha informação, mas se não tiver, a gente vai procurar aqui nos livros, tá? Nessas tabelas que a gente usa. Então, peraí que eu vou colocar aqui o nosso slide novamente. Bom, ficou um pouco embaçado, porque parece que com esse programa, se mexe um pouquinho a mão, fica embaçado. Mas era só para mostrar para vocês mesmo, onde a gente acha esse A, onde a gente acha esse B, onde a gente acha esse C, tá? Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Agora, a gente vai voltar lá para aquela parte ainda do trabalho, tá? Do trabalho. Então, vamos ver aqui. A gente sabe, né, que num processo diabático, gente, o que é um processo diabático? Um processo diabático é aquele que não tem o quê? Não tem troca, né, térmica ali. Então, se a gente pega a nossa primeira lei termodinâmica, a nossa quantidade de trabalho, que é igual a zero, né, quando a gente tem um processo adiabático. Então, ele fez, né, no processo adiabático, a gente teria um mais dq aqui, ó, né, na primeira lei termodinâmica. Mas como aqui o processo é adiabático, o dq zerou e a gente ficou com essa equaçãozinha aqui. Então, voltando lá, ó, porque o calor é exatamente zero. Aí ele pegou uma equação, que é a equação 2.21, que já tinha sido desenvolvida anteriormente. Ele pegou aqui, ó, o dU, né, a variação de energia interna, é igual ao CVDT, mais dU sobre dVT, dV. Então, se você considerar um gás ideal, esse termo aqui, ele vai se cancelar. Então, a gente tem que a variação da energia interna para um gás ideal, né, num processo adiabático, vai ser CVDT, tá? Então, dU vai ser igual a CVDT. Vou até escrever isso daqui, ó. dU vai ser igual a CV Se o dU é igual a CVDT, se a gente voltar lá nessa equação aqui de cima, o nosso dW, que vai ser a variação do trabalho, também vai ser CVDT, quando o processo é diabático, tá? E quando o gás é ideal. Então, o que ele fez aqui embaixo? Ele achou essa conclusão, foi que eu falei aqui com vocês, que o dW é igual a CVDT. E quando ele fez integração no processo. Integração com os limites de integração de temperatura final com a temperatura inicial, tá? Então, resolvendo isso aqui, né? A gente tem que aqui o trabalho ele vai ser o CV delta T, né? Quando a gente faz a integração aqui do nosso delta T, né? Como aqui ele é função de estado, a gente acha um delta, né? Um delta de temperatura, tá? Então, a nossa, né? Quando a gente for trabalhar com o trabalho, quando a gente tem uma situação adiabática, a gente pode usar essa expressão, que aí a gente vai estar em função do CV, aqui, ó, nosso CV, quando a gente tem informação de CV e quando a gente tem informação do trabalho, tá?
Agora, se a gente estiver trabalhando em mols, né, em mols de componentes que a gente está trabalhando, a gente pode substituir essa equação por essa daqui. W é igual a NCV tracinho, né, o calor específico com volume constante molar, né, com tracinho molar, delta T. Então, quando a gente estiver trabalhando com a parte molar, a gente vai usar o N aqui na frente e a capacidade calorífica molar, tá? Aí o que acontece? Se a capacidade calorífica não for constante no intervalo de temperatura, ou seja, quando for um gás real, né, se ela não for constante, se ela variar com a temperatura, tiver uma equação para o CV, para se calcular o trabalho durante a variação de temperatura, a equação 2,41 deve ser usada como expressão adequada para CV, tá? Então, se a gente, isso que ele está falando, se o nosso nosso CV for uma série de potências assim também, então aqui a gente vai trabalhar, a gente vai integrar essa série de potências ao invés da gente trabalhar com esse daqui, tá? Então, esse aqui a gente faz quando a gente tem um CV constante, que é o caso dos gases ideais, tá? Se não a gente não tiver, a gente vai trabalhar Boa noite. com a integral, tá? Boa noite, Willis. Só seu som tá baixo. É o Willis, não é que chegou? Isso, foi eu mesmo. Você quer falar alguma coisa ou você quer falar que você chegou? Não, só dá uma boa noite mesmo. Ah, tá. Boa noite. Então tá bom. Então, olha só, gente. Então, aqui, como de praxe, para a gente poder entender essa parte, né? São muitas derivadas, a gente vai fazer esse exercício aqui. Então, eu vou esperar vocês copiarem, tá? Vou dar um tempinho para vocês copiarem o exercício para a gente poder entender como é que faz. Então, eu vou desligar aqui um pouquinho para vocês copiarem. Ô, Sabrina, Oi? esses slides aí estão lá no WebGIS? Eu não coloquei lá ainda não, mas eu mandei no chat. Tá lá em cima. Você consegue ver? Vou enviar aqui novamente. É só se vocês pegarem aqui, eu vou colocar lá. O de ontem eu já coloquei lá. Para quem entra agora não consegue ver as conversas passadas, né? Ah, tá. É isso mesmo. Se Eu já puder mandar coloquei de favor. novo. Obrigado. Nada. Vou fazer o seguinte, enquanto vocês vão copiando, eu vou colocar esse slide lá no WebGIS, tá? Vocês ainda conseguem ver o slide, né? Estamos.
Terminaram de copiar? Já. Então, vamos lá. Vamos ler aqui. Considere um mol de gás ideal a uma pressão inicial de 1 atm. Temperatura inicial de 273,15 Kelvin. Assuma que ele se expanda adiabaticamente contra uma pressão de 0,435 atm. Até que seu volume se duplique. Calcule o trabalho, a temperatura final e o ΔU do processo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é achar o volume que ele está, tá? Esse gás está, quando a gente está, ele está a 1 atm e 273,15 Kelvin, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Depois a gente vai para a fórmula do trabalho, calcular o trabalho, né? A fórmula do trabalho vai ser pressão externa vezes ΔV. Aí a gente vai calcular o trabalho. Daí a gente consegue calcular o ΔU e depois a gente consegue calcular o ΔT, tá? Então, vamos lá. Então, informação importante que foi falada aqui, ele se expande adiabaticamente. Então, com isso, a gente sabe que o nosso dQ vai ser igual ao nosso dW, tá? Então, vou colocar aqui. dQ não, tá? Deu. Isso aqui vai ser assim porque ele falou que se expande adiabaticamente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, olha, o primeiro passo, calcular o volume inicial. Pra gente fazer isso, a gente vai pegar... Sabrina, Sim, quando fala aí adiabaticamente é porque não troca calor com outra coisa? isso. É porque a primeira lei termodinâmica pensei que tava não. A primeira lei termodinâmica é dU é igual a dW mais dQ. Então, quando fala que é adiabático, né, essa parte aqui, nossa, vai sumir, ó. Tá? Então, a gente não vai ter esse dQ aí, porque é diabático. Não tem troca de calor, tá? Então, fica Entendi. assim. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é calcular o volume inicial. Bom, vou deixar vocês calcularem aí o meu volume inicial, tá? Deixar por conta de vocês aí, daqui a pouco eu entro. A gente tem a nossa pressão, que é 1 atm. A gente tem a temperatura, a gente tem o número de mols. Calcula aí pra mim, vamos ver. Sabrina, qual que é o significado do R mesmo? É a constante dos gases, aquele que você escolhia, o R 0,082, 8,314. É a constante. Sabrina, mas eu vou usar o R com 8,314? Não. Você vai usar o Vou R. usar o 0,82? Isso, porque essa pressão tá em ATM, tá? Aí você vai usar o 0,0825.
0,5. É 0,0825, né? 0,082. Isso, 8205. Beleza. A temperatura vai ser 273,15 mesmo, né? Isso. Volume de 22,4119. Isso, dá 22,4 aproximadamente. Eu estou considerando 4 casas após. Uhum. Tá aqui. Então, gente, vamos fazer aqui. Então, o volume vai ser o N, o RT, dividido por P. Então, o volume vai ser o N, que vai ser 1. O R, gente, eu vou usar em ATM, né, que vai ser esse aqui. Vezes a temperatura, que é 273,15, dividido pela pressão, que é 1. Então, resolvendo aqui, eu vou deixar 22,4 litros, tá? Que é o volume molar, né? O volume de 1 mol de gás ideal é 22,4. Nessa condição, né? Nessa condição aqui que a gente está trabalhando. Esse aqui é o VI. Beleza. Quando vocês vão terminando aí, deixa eu ir fazendo aqui, porque aquilo ali vai apagar. Se a aula sair, eu vou só transcrever para cá. Qual que é a fórmula que eu vou usar para calcular o trabalho? Trabalho é igual a menos a pressão externa vezes ΔV. Beleza, gente. Então, agora o segundo passo, vamos lá. Calcular o trabalho, tá? Eu cheguei a calcular o volume final. Eu fui sem olhar, eu calculei o volume final também com a pressão de 0,435. Uhum.
A pressão externa, gente, aqui, né, a gente tem uma coisa aqui. Que a gente, quando o trabalho é reversível, a gente usa a pressão interna, né, que é a pressão do gás. Aqui é a pressão externa, então a gente tem que considerar a pressão de 0,435, tá? Vezes ΔV. Então, olha só, para a gente calcular o ΔV vai ser o volume final menos inicial. Bom, o volume inicial é 22,4. Só que foi falado no exercício que o volume, né, ele expandiu, né, e ele foi duplicado. Então, quer dizer que o meu volume final, né, eu vou aproveitar aqui a brecha, o volume final vai ser 44,8 litros, porque ele dobrou, né? Então, nós vamos fazer 44,8 menos 22,4. Então, calculando o nosso trabalho. E lembrando que aqui vai sair, outra vez, nós temos o probleminha de unidade aqui. A gente vai ter ATM, né? Vezes aqui o volume nosso está em litro, né? ATM vezes litro. E a gente sabe que a nossa unidade de trabalho não pode sair em ATM vezes litro. Então, vou lá. Então, aqui vai dar menos 744 ATM vezes litro. Então, quando isso acontece, eu tenho que usar o fator de conversão para transformar ATM em litro para joule. Então, aqui eu vou usar esse fator de conversão aqui, que eu vou colocar entre parênteses. 101, a gente já usou ele lá na frente. 101,32 joules, tá? Vai multiplicar aí. Quando a gente faz isso aqui, né, gente? O litro por ATM, corta com litro por ATM. E a nossa unidade sai em joule. Então, vai dar menos 987,26 joules o nosso trabalho, tá? Nosso trabalho dá isso daí. Tem como você me explicar de novo esse segundo passo? Por favor. Então, o trabalho, a gente vai calcular o trabalho. O trabalho é a pressão externa vezes o ΔV. Então, a pressão externa aqui não é 1 atm. 1 atm é a pressão do gás. A pressão externa é a pressão da vizinhança, tá? Quando o trabalho é reversível, a pressão do gás é justamente a pressão que a gente vai trabalhar aqui. Mas aqui não falou que o trabalho é reversível, tá? Então, a gente vai considerar a pressão externa, tá? Então, a pressão externa que está atuando aqui no gás é essa daqui, 0,435, tá? Vezes o ΔV. O ΔV, ele falou aqui que o volume inicial nosso é 22,4. Só que no processo, ele expandiu adiabaticamente e dobrou o volume. Então, se o volume inicial dele era 22,4, para ele ter dobrado o volume final ficou como 44,8 litros, né? Então, aí a gente usou o ΔV, que é o V final menos o V inicial. Então, a gente pegou 44,8 menos 22,4, né? Então, fazendo essa multiplicação aqui, Ronaldo, você vai fazer menos 0,435 vezes 22,4, isso vai dar esse valor, menos 9,744 ATM vezes litro. Porque aqui a nossa pressão, tá vendo? Tá em ATM. O nosso volume tá em litro. Então, como a minha unidade de trabalho tem que sair em joule, eu tenho que usar o fator de conversão que a gente já tinha usado nos exercícios anteriores. Esse aqui é o fator de transformação.
quando você tem o resultado ATM litro para transformar em joule, você vai ter que multiplicar por 101,38, 101,32. Então, você multiplicando isso aqui por isso daqui, você vai achar o seu resultado em joule. Então, vai dar esse valor aqui de 987,26 joules, tá? Então, é transformar de ATM para litro que eu multiplico. Isso, porque o seu trabalho, aí a sua resposta do trabalho deu ATM vezes litro. Só que a unidade de trabalho não é ATM vezes litro, é joule. Aí você tem que usar esse fator de conversão. A gente já tinha usado ele em equações anteriores, tá? Bom, então aí a gente, né, já determinou o nosso trabalho aqui. Então, esse aqui é uma resposta, né? Agora, o nosso terceiro passo é calcular o ΔU. Bom, aqui, pelo que a gente tinha feito, né? O nosso se a gente pegar a primeira lei termodinâmica, né? Qual que é a primeira lei termodinâmica? ΔU é igual a Q mais trabalho. A gente já sabe que o processo adiabático, o Q é igual a 0. Então, o nosso ΔU vai ser igual ao trabalho. Então, o nosso ΔU ele vai ser igual ao valor que a gente achou, menos 977,26 joules, tá? Então, esse aí seria o nosso ΔU. Pronto, gente. Rapidinho, você não pode copiar o terceiro. Acho que a aula vai cair, viu? Daqui a pouco ela tá caindo aqui, tá? A gente vai voltar? Vai porque a gente precisa achar a temperatura final. Então eu já vou sair aqui. Entrar na outra janela que minha internet está muito ruim. Tá. Também já acabei, se quiser desligar tudo. Tá. Então eu vou desligar aqui, tá? Peraí só um minutinho, Sabrina. Ai, peraí. Deixa eu voltar. Ai, meu pai. Você cortou aquele que ali por causa que